Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade o Salmo de número 90. Assim está escrito: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este é o salmo que vamos meditar, um salmo muito propício, falando sobre a fraqueza do homem e a providência de Deus. E a propósito, vamos meditar sobre as operações de Deus em relação ao homem. Aqui nós encontramos o salmista fazendo referência à eternidade de Deus, dizendo que de eternidade a eternidade ele é Deus, ele existe, sempre existiu, é autossuficiente, não foi preciso que ninguém o criasse, ele existe por si mesmo. Nós, sim, que fomos criados por Deus. Então, Deus é o Criador. E começando por aqui, Deus criou o homem, criou a sua imagem e a sua semelhança. Criou com todo afeto, com todo carinho, com toda dedicação, o plano elaborado por Deus de trazer à existência, à face da terra, alguém que identificasse a sua imagem e a sua semelhança. O ser humano feito, formado pelas mãos de Deus, trazendo as insígnias do Criador, que é a imagem e a semelhança. Então, este Deus que criou este homem, ele sabe como o criou, ele sabe para quais finalidades criou o homem e colocou diante da sua presença sobre a face da terra. O lugar que Deus criou como lar, como habitação, para que o homem vivesse sobre a terra.
inicialmente no Jardim do Éden. Ele iria, a partir do Jardim do Éden, na obediência, na inocência, na pureza diante de Deus, ele ia povoar toda a terra, em volta do Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi o princípio por onde Deus o colocou para que ali começasse a importante obra, e Deus falou que era para percorrer e encher toda a terra, não somente o Jardim do Éden. Então a promessa de Deus para o homem, ela era abrangente. Então o homem foi criado por Deus. Ninguém melhor do que Deus para conhecer o que há no homem. E quando qualquer coisa não funciona bem dentro do ser humano, só há um que o conhece e que pode resolver quaisquer que sejam os problemas. Foi aquele que nos criou, o nosso Deus. O salmista lá no Salmo 139, ele deixou escrito o seguinte, Salmo 139, o salmista Davi, Salmo de Davi, ele diz-nos assim: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas existia. Então, observe aqui o que o salmista deixou claro, que tudo quanto nos aconteceu foi permissão de Deus, vontade de Deus, e tudo estava de acordo com o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Então, fomos criados como resultado do amor e da misericórdia de Deus e o desejo de se expressar através da obra criada, o homem formado sua imagem e semelhança, dando-se a conhecer na terra que Deus criou e colocou todas as coisas. Então, em primeiro lugar, nós observamos aqui um Deus maravilhoso, um Deus criador, o Deus que criou o homem, poderia ter feito como fez os animais ou qualquer outras coisas, mas ele decidiu exclusivamente formá-lo do pó da terra com as suas próprias mãos, da forma aquele pó da terra, e soprar as nossas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente e passou a ter conhecimento de Deus, comunhão com Deus, experiência com Deus. Então ele viveu esse estado abençoado e maravilhoso da maneira como ele saiu das mãos do Senhor, nosso Deus. Mas nós observamos que depois, o que foi que aconteceu? Por uma desobediência, este homem pecou, transgrediu, desobedeceu, Deus lançou fora do jardim e as coisas começaram a encurtar-se para a vida do ser humano. E as limitações começaram a chegar de várias formas. E até os dias de hoje, nós experimentamos estas limitações que vieram lá como resultados daquela desobediência de Adão a Deus. E então o Senhor o coloca fora do jardim do Éden. O salmo que li nesta oportunidade, no verso de número 1, veja o que o salmista disse aqui. Isto aqui é uma oração de Moisés. Diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, o homem encontra em Deus um abrigo, um refúgio, um lugar seguro, uma fortaleza. Ele diz: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, vai geração, vem geração, vai geração, vem geração, Deus continua o mesmo. Porque ele diz aqui: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Quer dizer, tu és antes de todas as coisas. Todas elas vieram depois do Senhor, como um ato criativo de Deus. Então aqui, Deus é um abrigo para o homem. Então, ponto 1, Deus criou o homem. O ponto 2, Deus abriga o homem. Quer dizer, abrigar é trazer, é proteger, é livrar, é defender, é ser lugar forte, é ser refúgio, é ser o auxílio necessário. Ele diz, tu tens sido o nosso refúgio. Se deixasse o ser humano por conta do ser humano, esse ser humano já não existiria mais na Terra, porque eles próprios se destruiriam a si mesmos. Mas como isso está debaixo do cuidado de Deus, Deus preserva então a vida humana e Deus tem se mostrado como um refúgio. Um refúgio. Então nós encontramos, se não fosse esta proteção, este livramento, essa direção e o interesse de Deus em preservar a raça humana, ela já não existiria mais na Terra. Tal a maneira como o ser humano age com relação à vida e ao próprio semelhante. Mas pela mão de Deus e a preservação de Deus, o ser humano ainda permanece na Terra. Isto pelo cuidado de Deus. Deus abrigando, Deus protegendo, Deus escondendo, Deus sendo refúgio para o homem que ele criou. Segundo ponto, nós encontramos aqui no Salmo 90, o verso de número 3, ele diz, tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei filhos dos homens. Ou seja, o que é reduzir o homem? É limitá-lo. Quando é que o homem foi limitado? Quando ele desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden. Até então não havia limites para o homem. Mas a partir dali, ele foi reduzido, conforme diz aqui, tu reduzes à destruição. Tudo se limitou. Tudo encurtou na vida do homem. Então, este limitar, este reduzir, este, conforme diz aqui, reduzir o homem à destruição, foi Deus punindo o homem pela sua desobediência. Porque Deus, na sua justiça, não poderia deixar aquilo passar batido. Havia necessidade, sim, de que Deus, então, punisse aquele homem que, feito por amor, a sua imagem, a sua semelhança, mas cometeu um delito, cometeu uma deslealdade, desobedeceu a Deus, transgrediu a sua vontade, duvidou do que Deus tinha orientado, não acreditou na palavra de Deus. Então Deus, por justiça, vem e pune este homem. Então a morte veio como uma punição de Deus. E nós todos enfrentamos a morte e enfrentaremos enquanto aqui estivermos, porque a Escritura Sagrada nos afirma que a morte será o último inimigo a ser vencido. Então, enquanto estamos aqui, nós encontramos isto. A morte veio como salário, como consequência do pecado, e não tem como escapar. O homem foi advertido, foi avisado, foi orientado, mas o inimigo conseguiu encantá-lo e seduzi-lo, e ele então desobedeceu a Deus, e Deus então o puniu. Então já observamos 3 pontos aqui. Primeiro ponto, Deus criou o homem. Segundo ponto, Deus abriga o homem como se fosse um lugar de refúgio, de refrigério, de proteção, de livramento. Terceiro ponto, Deus pune o homem por conta da sua desobediência, ele precisou ser punido. E o quarto ponto, nós vamos encontrar aqui, dizendo no versículo 3, e diz assim, e dizes, volvei, filho dos homens. Volver, voltar, retornar, novamente ser restaurado diante do Senhor. Então, o mesmo Deus que criou, que se oferece como refúgio, que pune o homem por conta da sua desobediência,
é o mesmo Deus que vai ao encontro do homem para restaurá-lo a si, para trazê-lo de volta. Então observe, ele diz, voltai, filhos dos homens. Então diz aqui, por um lado, Deus age com justiça, punindo o pecado do homem, e por outro, ele mostra a sua misericórdia em procurar restaurar este homem para si, restaurar a humanidade. Então, o Deus que estava presente no passado, quando o homem pecou, ele vai estar presente também no futuro, quando este homem restaurado for reintegrado à família divina para viver e habitar na eternidade com o Senhor nosso Deus. Então haverá essa restauração do homem. E como é que ela começou? Ela começou através da demonstração do amor de Deus em enviar Jesus Cristo, seu Filho, que colocou-se na condição de um sacrifício oferecido a Deus, e através do sacrifício de Jesus, a humanidade agora pode ser reconciliada com Deus, pode ser restaurada, pode ser aproximada, liberta, transformada, perdoada, justificada e adotada na família divina. Então observe que este Deus, ele age com justiça, mas também ele age com misericórdia. Ele criou com amor, fez-o para louvor da sua glória. Na desobediência, ele puniu com justiça, porque tinha avisado. Não foi algo que Adão não foi avisado, Deus o avisou. Então Deus precisava puni-lo, e punir estava ligado à justiça de Deus. Porém, Deus não fechou a porta a este homem. Deus o puniu, a ação que ele fez, mas abriu-lhe o coração, exercendo a misericórdia, para que este homem pudesse voltar-se para Deus e ser restaurado por Deus. É o que eu, você, cada um de nós que estamos servindo a Cristo e ele nos encontrou e nos salvou e libertou, nós fomos restaurados por este Deus maravilhoso. E, portanto, temos agora acesso à presença do Senhor nosso Deus. Em quinto lugar, nós observamos então que Deus agora, uma vez que ele criou o homem, puniu e restaurou, quer dizer, uma vez que Deus criou o homem, serve-se de abrigo para o homem, puniu ele pelo seu pecado, exerceu a misericórdia para restaurá-lo, agora o Senhor então coloca-se à disposição deste homem, ou seja, para acompanhá-lo. Aqui no versículo 8 diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados, à luz do teu rosto. Então, observe, é um Deus que nos acompanha. Então, nada acontece na nossa vida sem que Deus não o veja e não o saiba. Por quê? Porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, imutável, presciente, maravilhoso e verdadeiro. Então, esse Deus acompanha o homem, quer dizer, ele coloca diante dele as nossas iniquidades, os nossos erros, as nossas faltas, para que nós possamos com isto, então, através da manifestação da misericórdia de Deus, nos reconhecermos como pecadores e nos voltarmos para o Senhor enquanto é tempo. Então, não se pode esconder. Olha o que o salmista disse lá no Salmo. Adão, quando Deus o chamou, ele disse, ouvi a tua voz, temi e escondi-me, porque estava nu. No Salmo 139, olha o que está escrito aqui. Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti,
mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, observe que em Deus nos acompanhar, não há lugar em que a gente possa dizer que está escondido de Deus, porque ninguém se esconde da presença de Deus. Não tem como se esconder da presença de Deus, porque os olhos dele nos acompanham a todo instante, a todo momento. Quando Adão disse aquilo, Deus já o tinha visto, porém esperava que ele confessasse com seus próprios lábios o que é que ele tinha feito. Então nós observamos aqui, em quinto ponto, que Deus acompanha o homem. Nós não somos deixados à deriva. Deus está com o seu olhar. É como o hino que cantamos diz: o bom pastor buscou-me, já longe do redil. Com amor buscou-me e ao lar levou-me nos seus ombros. É o amor de Deus olhando para nós e cuidando e procurando atrair o homem para a sua presença, para que ele exerça a misericórdia e a graça em favor deste homem que foi rendido ao pecado, mas que pode, através de Jesus, ser reconciliado com Deus o Pai e novamente desfrutar com ele desta importante e maravilhosa comunhão. Então Deus acompanha o homem. Em sexto lugar, nós vamos observar no versículo de número 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, o salmista, Moisés, ao escrever este salmo, ele pede ao Senhor dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias. Então, o Senhor Deus é aquele que ensina o homem. Nós de nós mesmos não temos capacidade para nada, mas o Senhor é quem nos ensina. Ele é que faz com que nós entendamos o seu propósito, a sua vontade, e ele traz a nós lições importantes. Então, diz-nos aqui que Deus é aquele que ensina o homem. E o que é que ele ensina aqui? Na oração de Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, que nós tenhamos consciência da nossa limitação, da nossa finidade, e que possamos então aproveitar bem os dias que Deus coloca diante de nós para vivermos, e que nestes dias possamos encontrar coração sábio, um coração reconhecendo a Deus para servi-lo, para adorá-lo e para glorificá-lo. Então veja como é importante. Nós estamos sempre debaixo do cuidado, da proteção e da provisão de Deus para a nossa vida. É um Deus que cuida de cada um de nós. E Deus, ele é justo tanto para com os bons como para com os maus. Ele cuida de todos. O amor de Deus é indistinto. Não há distinção do amor de Deus. Ama este, não ama aquele. Deus ama a todos. Porém, nem todos o reconhecem, nem todos se voltam para Deus, nem todos o glorificam como Deus. Mas ele criou a todos. E ele a todos dá o dia, a noite, o sol, a lua, a chuva, o tempo bom, o fôlego de vida, a respiração, o alimento. Deus provê tudo para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Porém, há uma grande parte que não o reconhece e que não o serve. Tornam-se vulneráveis a viver uma eternidade longe da presença de Deus, mesmo tendo sido criado por Deus. Pela escolha que fizerem, eles irão, cada um para o lugar que escolherem. Em sétimo lugar, nós encontramos que ele é aquele que oferece, conforme nós observamos, ele guarda o homem. Proteger é como que guardar, amparar. Então, o Senhor Deus também guarda o homem.
Então veja quantas coisas interessantes nós encontramos à luz deste salmo. Bem verdade que não comentamos aqui todos estes versos, mas pelo menos o verso 1, o verso 2, o verso 3, 6, 5, o verso 8, o verso 10 e o verso 12, todos estes trazem para nós lições que são importantes para que possamos, então, saber que Deus tem uma afinidade e um relacionamento profundo com o homem, porque o homem foi criado pelas mãos de Deus. Então, aí está uma prova de que Deus não abandona a sua criação, e principalmente o ser humano. Ele não está desamparado. Deus não abandona e Deus não desampara o ser humano. Ele sempre está procurando cuidar e ajudar e levá-lo, através da manifestação do seu amor, a reconhecê-lo. Então, nós observamos aqui 7 operações de Deus com relação ao homem. Quais são estas 7 operações de Deus com relação ao homem? Primeiro, Deus criou o homem. Ele é o Criador. Ele sabe tudo a respeito do homem. Segundo, Deus se torna, conforme li aqui, um refúgio de geração em geração. Então, Deus, como refúgio, ele abriga o homem. Ele protege, livra e defende. Terceiro ponto, Deus pune o homem por conta dos seus pecados e das suas transgressões. Deus utiliza-se da sua justiça para punir, não é para eliminar, é para punir a ação cometida, o pecado praticado, a transgressão diante do Senhor. Quarto lugar, ele é um Deus justo, mas é um Deus também que usa de misericórdia. Ele restaura o homem. Ele se coloca à disposição para restaurar, reconciliar, reaproximar, trazê-lo de volta ao caminho que Deus tinha estabelecido para cada um deles, mas pela desobediência eles se desviaram, se distanciaram. O quinto ponto, Deus acompanha o homem. O homem nunca está só. Aonde quer que ele vá, em qualquer lugar por onde ele entre, pode ser no mais profundo esconderijo, abaixo da terra, Deus o vê lá. Ele pode procurar ir para qualquer lugar, os olhos de Deus estão lá. Então não existe nenhum lugar onde o homem possa estar longe do olhar de Deus. Então Deus acompanha. Deus nos acompanha dia a dia, momento a momento. Ele não nos perde de vista nunca. Sempre estamos debaixo do olhar de Deus. Em sexto lugar, ele é um Deus que ensina o homem. O homem precisa ser ensinado. Deus o criou, Deus então o ensina. E ele tem ensinado a cada um de nós ao longo desses séculos, mediante a sua palavra que ficou registrada para o nosso ensino, para a nossa orientação, para nos dar esperança, alegria, expectativa, fé e nos levar à comunhão com Deus. Então Deus é aquele que ensina o homem. E olha que ele ensina muito bem. É um pai amoroso, dedicado, quer ver sempre o nosso bem. E nós precisamos reconhecer que este Deus que procura nos ensinar. Em outro texto ele diz, ensinar-te-ei, instruir-te-ei no caminho que deve andar e guiar-te-ei com os meus olhos. Então veja, Deus acompanha o homem, Deus ensina, Deus instrui, Deus se mostra favorável ao bem da humanidade. E o bem é somente Deus quem pode prover, ninguém pode fazer isso. E por fim, o sétimo ponto, ele guarda o homem. Ele oferece livramento e proteção. Quem seríamos nós
se não estivéssemos debaixo do livramento e da proteção de Deus. Quantos de nós ainda estaríamos vivos hoje? Nenhum de nós teríamos esta condição de, por nós mesmos, garantir a nossa existência. Se estamos vivos, é porque há um Deus que tem amor e misericórdia e nos permite desfrutar ainda esses dias pela face da terra. Mas é o relacionamento de Deus com o homem. Veja que coisa interessante. Criou o homem, é o refúgio para o homem, puniu o homem quando ele pecou, restaura este homem quando ele se arrepende, acompanha por onde ele anda, ensina o que ele precisa aprender e, por fim, dá a ele a proteção, o livramento que precisa. Então, um Deus desse deve ser amado, adorado, glorificado e devemos servi-lo com gratidão e alegria. Embora muitos ainda não tenham este entendimento, porque o Deus deste século cegou o entendimento para que neles não resplandece a luz da glória do Evangelho de Cristo. Mas quando este Evangelho resplandecer lá, eles vão entender o cuidado amoroso deste Deus com que ele cuida e orienta e ensina a cada um de nós. E quando assim fizer, eles irão reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, como Deus forte, poderoso, vivo e atuante. Que eu e você possamos continuar glorificando a Deus e bendizendo por estarmos sendo alvos do cuidado, da presença, da proteção, do livramento e do cuidado de Deus para com a nossa vida. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.